Às vezes podemos pensar que conquistar algum tipo de harmonia interior, de confiança, de certeza sobre o sentido da vida, sobre quem nós somos, é algo como uma revelação. Mas na verdade é uma conquista diária, é uma conquista dia após dia. É algo que não é como ganhar na loteria, é mais como trabalhar dia após dia, economizar, investir, né? Vou dar uma analogia com dinheiro porque é a linguagem do mundo atualmente, né? Mas é por aí. Da mesma forma que muitas pessoas hoje estão tentando ganhar uma herança, ou casar com alguém rico, ou ganhar na loteria, da mesma forma tem muita gente achando que vai ir encontrar a religião correta, que vai num passe de mágica limpar todos os pecados e gerar a iluminação, né? Ter um encontro com o divino instantâneo e gratuito. Mas tem uma frase dos mestres que eles dizem que a verdade ela não pode ser ganha arrombando uma janela ou arrombando uma porta. Ela é conquistada dia após dia através de determinadas ações que são ações relacionadas a limpar os nossos pensamentos persistentes, aqueles pensamentos e crenças que nós ao longo da vida fomos acumulando, baseado em premissas erradas, né? Então eles foram se multiplicando também de forma errada, né? Porque se a premissa é errada, o resultado acaba sendo desviado também da mesma forma. E isso não é de uma hora para outra, né? Isso é, primeiramente, é preciso que a gente gere novas premissas, né? Novos princípios. Esses princípios devem ser baseados nos clássicos, naqueles ensinamentos dos grandes sábios que, através do tempo, né, de centenas ou milhares de anos, o seu exemplo continuou valendo, continuou sendo um exemplo de comportamento moral, de comportamento coerente. Esses são os clássicos, né? Então, também tem muitos filósofos mais contemporâneos, existencialistas, né, que as pessoas consideram o que eles disseram como verdades, mas na verdade também esses estavam sob premissas falsas, né? Então, uma vez que a gente consiga encontrar esses clássicos e comece a modificar os nossos princípios, né? Ou pelo menos alinhar eles, educar os nossos princípios de acordo com o que esses grandes sábios disseram, a gente, então, partindo desses novos princípios corretos, começa a cultivá-los, a gerar comportamentos e hábitos que são baseados, e crenças que são baseados nesses novos princípios, né? Que princípios são esses? Nossa, nós temos inúmeros, né? A gente tem, por exemplo, o yoga, o que Buda nos passou também, que próprio Jesus Cristo passou. E aí a gente tem que separar muito bem os ensinamentos do Avatar, Jesus Cristo, com o que depois a religião foi empilhando em cima, né? Porque senão a gente pode já se perder novamente. Mas tem todos os outros avatares Krishna, né? O hinduísmo, todas essas obras indianas antiquíssimas. Temos egípcios, temos os chineses, né? Confúcio, Lao Tse, enfim, são inúmeros. Né? Os antigos toltecas, toda a questão ali dos persas, do, da Mesopotâmia, né? E povos mais antigos, né? Como os assírios, e todos eles concordam entre si. Então, todos eles beberam da mesma fonte, tinham os mesmos princípios, né? O próprio Zen budismo também é muito importante. E é isso que nós vamos ler para iniciar aqui um conto Zen. Vamos lá.
Pegar de volta. O monge Genyo Zenshin perguntou ao mestre Joshu Jushin: o que devemos fazer quando não temos mais nada? O mestre Joshu respondeu: jogue tudo fora. O monge disse: eu não tenho nada, como posso jogar fora? O mestre Joshu: então pegue tudo. É muito simples. E é incrível. Por exemplo, esses toltecas que eu falei, né, com o Castanheda, ele fazia determinados exercícios com o seu discípulo Dom Juan para quebrar o Kamamanas, quebrar a mente intelectual dele. Né? A mesma coisa o Zen faz aqui. É porque a gente tem a tendência de gerar 1000 explicações de por que fazemos isso, de por que não fazemos aquilo, tal. Na verdade, isso não importa, né? Todas essas explicações são apenas premissas falsas, adquiridas. As premissas verdadeiras se encontram no interior, na meditação, na quietude, no silêncio, na prática das virtudes, não nos pensamentos, né, circulares. Aqui o comentário da Monja Coen. Mestre Joshu, conhecido como os Lábios Zen, não era de muitas palavras. Nesse caso, vemos o jovem monge ainda em estado de dualidade, querendo mostrar ao mestre que está livre, que não tem mais nada a descartar. E o monge sábio diz a ele que não se preocupe, jogue fora esse pensar. O monge não compreende e insiste na pergunta. O mestre responde para que ele pegue tudo então. Ou seja, deixe de lado o pensamento de ter e não ter e haja de forma adequada às circunstâncias. O desapego pode ser outra forma de apego. Apego ao eu menor, que se orgulha de nada ter. Cuidado, são armadilhas do caminho. A reflexão estoica de Sêneca. Busque em sua memória e reflita sobre em qual momento você teve uma meta fixa. Quantos dias se passaram da forma como você planejou? Em que momento você esteve à disposição de si mesmo? Quando que seu rosto exibiu uma expressão natural? Quando sua mente esteve imperturbada? Que trabalho realizou em uma vida tão longa? Quantos roubaram sua vida enquanto você não estava ciente de que a estava perdendo? Quanto desse tempo foi absorvido em tristeza inútil, em alegria tola, em desejo ganancioso, nas seduções da sociedade? Quão pouco de si mesmo foi deixado para você? Perceberá então que está morrendo antes do tempo. Sêneca sobre a brevidade da vida. Interessantíssimo, né? Palavras, essas perguntas, né? Aliás, as perguntas são tão importantes, a gente sempre quer responder, mas e as perguntas? As perguntas certas fazem a gente enxergar coisas, por mais óbvias que sejam, ficam perdidas no meio de tolices, no meio de urgências que, por mais que pareçam super importantes, não podem ser mais importantes do que dedicar a vida a quem realmente tem condições de tirar o maior proveito, os maiores frutos desta vida. Somos nós mesmos. Se dedicar aos demais, sim, pelo motivo correto. Não para parecer ser algo que nós já não somos. Só que quando a gente está nesse processo de parecer o que nós não somos, será que a gente ainda sabe o que nós somos? Ou já nos perdemos em 1001 máscaras e comportamentos que nós consideramos que serão agradáveis para os demais? Os demais vão nos considerar melhores. Carlos Castanheda, A Roda do Tempo, ainda seguindo no livro Uma Estranha Realidade. A morte está em toda parte. Pode ser as luzes de um carro, no topo de uma colina,
a certa distância para trás. Ficam visíveis por um tempo e desaparecem na escuridão, como se tivessem sido arrastadas, apenas para reaparecerem no topo de outra colina e aí desaparecem de novo. Aquelas são as luzes na cabeça da morte. A morte as coloca assim, como um chapéu, e depois parte a galope, se aproximando de nós, se aproximando cada vez mais. Às vezes, apaga suas luzes, mas a morte nunca para. Continue aí desperdiçando a vida com coisas inúteis, né? É o que o Sêneca disse ali. Quando a morte se aproxima cada vez mais rápido, não há tempo para desperdiçar a vida com coisas inúteis, com coisas fúteis, com coisas superficiais, com coisas inconscientes, coisas que não têm a ver com nós mesmos, com condicionamentos, com compulsões. Srihan, pensamentos para aspirantes ao caminho espiritual. Se você penetrar em si mesmo, descobrirá o quanto de você é uma amálgama de egoísmo e convencionalismo. Hoje parece que parece que é para botar o dedinho na ferida, né? Mas eu não escolhi nada disso, tá? Se nós, né, mergulharmos profundamente dentro de nós mesmos, vamos perceber o quanto disso é de egoísmo e convencionalismo. Quanto é falso. O quanto nós agimos esperando recompensa, que é o contrário do Karma Yoga, né? Que é agir sem recompensa. Agir sem apego ao fruto. Agir em nome de Deus. Agir como um canal divino. Não agir como uma ação esperando obter um retorno, obter uma recompensa pessoal, obter até uma reação de alguém, né? Palmas, receber palmas, os parabéns, egoísmo e convencionalismo. Aos pés do mestre, Krishnamurti. Vamos ver se dá uma amenizada aqui agora, né? Se bem que a gente não procura amenizações, né? A gente devia procurar a verdade. Mas vamos lá. É porque eu vi aqui o título. Amor. De todas as qualificações, o amor é a mais importante. Pois se for bastante forte em um homem, impele-o a adquirir todas as demais. E todas as demais sem o amor nunca seriam suficientes. Frequentemente é expresso como um intenso desejo pela libertação da roda de nascimentos e mortes e de união com Deus. Porém, entendê-lo deste modo parece egoísta e transmite apenas uma parte de seu significado. Não é tanto desejo como vontade, resolução, determinação. Para produzir seu resultado, esta resolução deve preencher de tal modo toda a tua natureza que não deixe lugar para qualquer outro sentimento. É, na verdade, a vontade de ser uno com Deus, não para que possas escapar à fadiga e ao sofrimento, mas para que, por causa de teu profundo amor por Ele, tu possas agir com Ele e como Ele age. E porque Ele é amor, tu, se quiseres tornar-te uno com Ele, deves também estar pleno de perfeito altruísmo e amor. Melhorar a nós mesmos, melhorar o veículo da expressão de Deus, desde que nós não estejamos ali, como disse Srihan, amalgamados em egoísmo e convencionalismo, porque isso é um culto à personalidade, né? E, na realidade, nossa personalidade, nosso pequeno eu, deve ser uma fonte, um canal para a expressão desse eu ao qual nós tanto desejamos nos unir, seja conscientemente, seja inconscientemente. Porque, às vezes, esse nosso correr sem parar para todos os lados nada mais é
do que correr em direção à unidade com Deus sem saber em direção ao que estamos correndo. Temos apenas essa ânsia de correr e não sabemos para onde. Mas aqui, Krishnamurti fala para onde é, né? E quando trabalhamos em nós mesmos, estamos trabalhando para melhorar esse veículo de expressão de Deus, né? Dessa centelha divina que unifica a todos. E que tem a ânsia de se expressar e se reconhecer conscientemente. E por fim, meditações excertos das cartas dos mestres de sabedoria. É uma carta do mestre Kuthumi, um trecho, né? Feliz aquele cujas percepções sempre lhe sussurram a verdade. Julgai os que diretamente se ligam conosco de acordo com essa percepção, e não segundo a vossa mundana noção das coisas. Aqui o mestre indica a diferença entre a percepção de Buddhi, intuitiva, percepção mundana, ou seja, de kamamanas, né, da mente concreta, aquela que deseja obter recompensa, obter retorno sobre suas ações. Essas são as duas formas que nós temos de perceber as coisas, as pessoas, as criaturas, as situações. Uma é relacionada ao egoísmo, ao eu, pequeno eu, e a outra é relacionada a essa intuição espiritual que reconhece a unidade, que reconhece a essência de cada coisa, cada criatura. Então, antes da nossa meditação, gostaria apenas de convidá-los para participar das aulas da Sociedade Teosófica, que são gratuitas e acontecem todos os dias às 19h30 no canal da Sociedade Teosófica no YouTube. E também convidar você a acessar o meu site, showdeideias.com. Tem também o link aqui no perfil, na bios, onde você vai encontrar lá uma seleção de vários vídeos sobre esoterismo, espiritualidade, filosofia, teosofia, além do link para o grupo do WhatsApp, onde você pode participar e também receber diversos materiais, aulas, palestras e informações sobre esses temas. Então vamos para a nossa meditação, apoiando a sola dos pés no chão, sentindo o chão na sola dos pés. Língua no céu da boca, corpo relaxado, articulações relaxadas. Respiração lenta e profunda, abdominal, coluna ereta, ombros relaxados, cervical, maxilares, os músculos faciais, olhos fechados, ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos a todos os seres. Namaskaram. Obrigado por ter participado. Espero que tenha sido útil para você esse momento de recolhimento, de reflexão, e que você possa encontrar a verdadeira meta da sua vida, que é você mesmo, Deus dentro de você, que é você mesmo. Tenha um ótimo dia e que os méritos dessa prática se estendam para todos os seres, para o benefício de todos os seres. Grande abraço e até mais.